Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Vitor Jaques. Esse é o primeiro vídeo do canal Bate-Papo com Desconhecidos. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu considero bastante, que tem uma história linda para contar para todos vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu agradeço primeiramente o apoio de todo mundo que tem gostado da ideia. Ninguém tem criticado, cara, isso é incrível. As pessoas têm dado o maior apoio possível, têm gostado da ideia, e eu espero que, se vocês que estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal aí, vamos pra cima, que a gente quer fazer história, a gente quer contar histórias motivadoras, motivar as pessoas através da internet, porque é isso que eu acho que falta. Tem muita futilidade na internet, e aqui vocês vão achar um conteúdo bacana. Convidei a Luciana para ser a primeira convidada. A gente vai tomar um café maravilhoso, eu tô faminto e ela também. Então eu espero que vocês gostem do bate-papo, e qualquer crítica construtiva, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir entrando em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Essa é a Luciana. Bom dia a todos que estão no canal. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, da história que eu vou contar, que é tudo que eu vou falar é real, aconteceu realmente, coisas que eu vivi, que eu quero compartilhar com vocês. Já compartilhei várias coisas com a minha família e agora chegou a vez de compartilhar com o público, né? Com a internet. Com a internet. Então, se a senhora se sentir à vontade, pode falar para o pessoal como que foi a infância da senhora, como que foi desde quando a senhora era pequenininha com os seus pais, de onde a senhora veio, a cidade que a senhora nasceu. Então, eu nasci na realidade em São Vicente, né, aqui no estado de São Paulo. Só que meu pai, ele mudava muito de serviço desde que casou com a minha mãe. E aí a gente foi embora para o Paraná, eu era recém-nascida praticamente ainda. Aí eu me criei no Paraná, né? Aí a minha infância inteira eu passei no Paraná. E aí a gente viveu em várias cidades no Paraná. Vivemos em Açaí, São Sebastião da Moreira, Londrina. E a gente foi passando assim, aí cada filho foi nascendo numa cidade. E são em quantos? Nós somos em 5 irmãos. 5. Hoje somos em 4, né? Porque um faleceu. Sim. E aí, assim, a mais velha nasceu no Paraná, foram embora para Santos, para São Vicente, nasceu eu, voltamos para o Paraná. Depois nasceu o Anderson, que nasceu em Açaí. Depois nasceu a Janaína, em Londrina, porque a gente já foi embora para Londrina. E depois voltamos para Açaí, que nasceu o Abraão. E como que era a questão de estudo de vocês na época? Então, era muito difícil. Uma que eu entrei na escola muito tarde, né? Eu com a minha irmã, a gente entrou na escola com praticamente 8 anos e minha irmã com quase... Assim, ela tinha entrado primeiro, depois eu entrei com quase 8 anos. E por a gente mudar bastante, eu lembro assim, que às vezes meu pai arrumava um serviço, faltava 20 dias para acabar o ano letivo, tirava a gente da escola. Ou no meio do ano, nas férias de junho mesmo, tirava a gente da escola. Aí você entrava em escola nova, até se adaptar. Tanto é que, assim, nenhum de nós 5 terminou isso tudo. Não, fomos terminar, e nem meu irmão que faleceu, ele terminou depois de adulto. Pelo supletivo que ele fez em Lençóis. Ele morava lá. Mas o Abraão não terminou, a Janaína não terminou, eu não terminei e a minha irmã mais velha também não terminou. Mas a senhora vai terminar agora? Agora eu vou terminar. É uma das minhas metas para esse ano. É uma das metas e a senhora vai concluir? Vou concluir, se Deus quiser. A senhora vai fazer o Enseja? Vou fazer o Enseja agora, dia 25 de agosto. E tá estudando bastante? Tô, assim, eu estudo no tempo livre que eu tenho, mas assim, eu pesquiso as coisas, eu pergunto, porque como eu trabalho numa escola, eu pergunto muito para as professoras, para as coordenadoras. E elas sempre, sabe, mostram pra mim assim, às vezes eu tenho uma dúvida, tô limpando uma sala mesmo, tenho uma dúvida, corro lá e pergunto, elas respondem, procura, sabe, explica pra mim. Elas te apoiam bastante, então? Bastante. E teve alguma pessoa assim na infância da senhora que a senhora olhava de uma forma diferente, uma pessoa que motivava a senhora? Tipo, eu quero ser dessa forma quando eu crescer, alguém que te inspirava? Na realidade, assim, por mais que meu pai e minha mãe tinham uma vida assim que não era muito organizada, eles sempre foram o nosso exemplo. Porque assim, minha mãe e meu pai, meu pai não tinha estudo, minha mãe muito pouco também. Mas eles assim, eram as pessoas muito batalhadoras, eles eram muito sonhadores, sabe? Eles, quando ficava desempregada, abriam um comércio, minha mãe vendia roupa, sabe? E assim, se virava bastante mesmo. Eles eram pessoas... Eu lembro que meu pai
Ele tinha muitas ideias, sabe? Era uma pessoa que ele não tinha estudo, não tinha instrução nenhuma na vida, mas ele era muito assim, muito curioso. Ele tinha, eu vou contar um fato que eu me lembro, Pode contar. que na escola eu estava no 2º ano e teve uma feira de ciências. E assim, a gente era muito humilde, né? Mas muito humilde mesmo. Que ano que era isso daí, mais ou menos, na escola? Na escola era em 89. Certo. Que série que você tava? Na 2ª série. E aí meu pai me fez aí todo mundo levou um trabalho de ciência com material escolar. E nós não tinha dinheiro para comprar. Cartolina, essas coisas, era coisa para rico, né? Sim. Vamos falar a realidade, né? Sim. E a gente não tinha. E eu lembro que ele catou uma garrafa, era uma garrafa ainda que ele tinha tomado pinga, porque meu pai ele bebia bastante. Era de vidro. Infelizmente ele era uma pessoa que ele era alcoólatra desde a juventude. Teve muito problema com álcool no decorrer do tempo. E aí ele catou essa garrafa, lavou bem limpinha e colocou uma cruz dentro dessa garrafa. Rapaz. E eu levei aquilo para a escola, só que eu não vi ele colocando a cruz dentro da garrafa. Então você não sabia o que tinha lá? Não, eu sabia que tinha cruz, mas eu não sabia como ele tinha montado a cruz dentro da garrafa. Ah, sim. E levei. E aí na Feira das Ciências, e aí a gente explicando, e aí o povo ficou curioso. Eu lembro assim que a sala inteira ficou curiosa, a professora queria saber como que foi aquilo. E na realidade ele tinha colado a cruz dentro da garrafa. É mesmo? Ele pegou, ele fez a cruz de bambu ainda e colou. Nossa, bem criativo. Bem criativo mesmo. E aí assim, eu lembro que eu fui até premiada e a gente ganhou. Foi 2 concursos que eu ganhei na escola, foi esse e foi um de desenho. Olha que bacana. Eu desenhei um bolo de 5 andares, o bolo era. Você já gostava de bolo? Já. E aí eu lembro que, nossa, foi muito curioso, porque todo mundo perguntava pra mim, como que colocou essa cruz aí dentro? Porque a cruz não tinha como passar pela boca da garrafa. E você não sabia também? E eu não sabia, porque eu não tinha visto ele fazer, né? Uhum. E ele era uma pessoa assim, que ele era muito, ele tinha assim, as suas questões com a sua vida, com a sua mente lá, que ele tinha problema psicológico também. Sim. Mas assim, ele era um pai muito... Aquele pai assim, se um filho falasse para ele assim, pai, eu preciso que o senhor me ensine a nadar. Ele tirava um tempo dele, ele ia, levava no rio, ele ensinava a nadar. Ele era um pai muito presente assim. Sim. Ele não era responsável com algumas coisas, mas como pai, presente todo santo dia, se preocupava, como a gente tinha tido o dia da gente, perguntava da escola. A minha mãe também, só que minha mãe já era mais a parte prática da família. Sim. Era ela que já se preocupava com conta, ela já era mais assim, a gente falava assim que a mãe já mexia mais com A parte financeira. a parte financeira da casa. Tanto é que meu pai gostava de cozinhar, cozinhava bastante pra gente. Então assim, minha infância, por mais difícil que foi, em questão financeiramente, em questão de alguns problemas que vinha da família deles, dos meus avós, a gente era feliz com a vida que a gente tinha ali, com as dificuldades. Mesmo mudando, mesmo não conseguindo estudar, mesmo a gente, sabe, às vezes não tendo as coisas. E eu lembro que eu com a minha irmã teve uma época que eu já estava na 5ª série já, e minha irmã também eu na 5ª e a Di na 7ª série. Ela é mais velha? Ela é mais velha, 2 anos mais velha que eu. E minha mãe sempre colocava uma para estudar de manhã e outra à tarde, que era para sempre ter alguém na casa. Para ajudar. E sempre ajudar e cuidar dos mais pequenos. Ah, sim. Ela fez isso desde pequenininha, assim, a gente cresceu fazendo isso dentro de casa. E nessa época a gente tava feroz a coisa. Tava? Tava. Eu lembro que a gente partilhava até o tênis. É mesmo? Mesmo eu calçando mais que ela, Usava o mesmo tênis. usava o mesmo tênis. Chegava, tirava o tênis, a outra vestia tarde no dia da educação física para poder ir para a escola. Isso é uma das coisas que também é pelo horário, então. Às vezes uma era de manhã e a outra tarde, às vezes para poder dividir já. E assim, eu lembro que teve coisas assim, e nessa época, assim, eu lembro que o Abraão era pequeno também, bem pequenininho. Meu pai já estava bem, assim, sabe, se entregue mesmo para bebida, já não parava mais em serviço. Pegava uns bicos para fazer, trabalhava uma semana e ficava 2, 3 paradas dentro de casa, e a gente pagava aluguel, a gente sempre pagou aluguel. Isso vocês ainda estavam na 5ª e na 7ª série ainda. Isso. Era bem novas, né?
Eu tinha 11 para 12 anos. Foi no começo da adolescência já. Eu já estava na pré-adolescência, já para adolescência, e a Di já era adolescente, né? E como que foi essa transição para a senhora? Tipo, porque querendo ou não, quando era criança, quando a gente é criança, a gente ainda não tem a noção do que acontece tanto dentro de casa. É claro que a gente vê o que está acontecendo, mas não tanto. Mas e na parte da adolescência que a senhora começou a tomar noção do que era, tipo, a falta do dinheiro, ou então as mudanças repentinas de casa? Como que a senhora lidava com essa situação? Então, na realidade, assim, essa parte aí era bem complicado. Em casa a gente não ligava muito, porque a gente sempre foi assim. A gente comia o que tinha, estava satisfeito com aquilo, nunca fomos de questionar, tudo que tinha na mesa a gente comia, tudo que o pai fazia a gente comia. Então a gente não questionava muito essas coisas. Mas na escola era complicado, porque eu lembro que eu estudava com o pessoal que tinha mais condição financeira. Sim. E a gente morava em Açaí, e Açaí, assim, 80% da população na época era japonês. Sim. E japonês tinha já uma condição melhor. Uma aquisição financeira melhor. E eu lembro que tinha uma menina da minha sala, o nome dela é Patrícia, eu não esqueço o nome dela. Até hoje. Porque assim, ela vestia, o estilo de vida dela era muito bacana, eu achava. Era diferente do que a senhora estava acostumado? Ela ia com um tênis diferente toda semana. Sim. E um mais lindo que o outro. E aí, assim, não vou falar a marca do tênis, porque... Vai que dá copyright. Você entendeu? Mas assim, eu lembro que ela ia muito bem arrumada para a escola, cada semana ela ia com tênis. E aquilo me chamava a atenção, né? E aí eu chegava em casa e pensava, nossa, eu tenho A senhora quer que eu corte pra senhora? Quero. Aí eu tenho um tênis só, ainda tenho que dividir cadinho o tênis, que não era nem tênis, era um sapatênis, era tipo um sapatênis feminino, que eu lembro que ele tinha uma sola emborrachada ainda. E aquilo marcou pra mim. Marcou porque quando eu comecei a trabalhar e tive os meus primeiros salários, eu comprei um tênis igual dela. A senhora acha que essa foi a parte mais difícil da adolescência da senhora? Não. Não foi? Não foi. Isso ainda era tranquilo pra senhora ainda, pra poder lidar? Isso era assim, era uma coisa corriqueira do dia a dia da escola que a gente tinha que passar, porque querendo ou não, a gente estudava com quase 30 crianças diferentes da gente. Então alguma coisa ia ver, né? Mas a parte mais difícil da nossa adolescência, minha e da Di, eu falo, foi quando a gente teve que sair da escola. Abandonaram daí? Não, ainda tivemos que sair da escola para trabalhar. E não voltaram mais depois desse Na verdade, dia? assim, a gente tinha uma opção, estudar à noite, mas era muito cansativo. Que foi aí que eu já tinha passado para adolescência, eu já estava com 13 anos, para quase 14, e a Di já estava com 16. E aí a gente começou a trabalhar na lavoura de tomate, aí a gente teve que sair. E como que foi? Te chamaram ou você meio que foi obrigada a isso? Não fomos obrigadas, é que a situação dentro de casa... Pedia por isso? Pedia por isso. Aí foram as duas já de uma vez? Fomos nós duas. Aí a gente começou, como quem começa assim, vamos ver se dá certo, se a gente aguenta o serviço. Só que nisso o tempo foi passando, eu lembro que a gente trabalhou mais de um ano. E era pesado? Era, nós acordávamos 5 horas da manhã, pegava o ônibus, era uma caminhonete ainda. A gente ir para a lavoura 15 para 6, 10 para 6, para chegar na roça antes das 7 horas, às 7 horas já tá colhendo tomate. Era tomate. Aí a gente chegava em casa em torno de 5h30 da tarde, tomava um banho para poder ir para a escola. Eu estudava até 11 horas da noite. E vocês eram as únicas meninas jovens na época? Não. Na realidade é assim, se o homem tinha em torno de 15 funcionários, eu lembro mais ou menos, não sei se exatamente era 15, mas era mais ou menos a faixa aí. E de 6 a 8 pessoas era adolescente que trabalhava. E era todas mulheres ou não? A maioria era mulher. Por que será que era todas mulheres, né? Será que, tipo, os meninos não eram tão maduros o suficiente para isso? Não era isso. Porque nem assim, eu lembro que tinha 2 irmãs também que trabalhavam, porque elas não tinham mãe. Ah, sim. E aí elas trabalhavam para ajudar o pai para poder pagar aluguel, você entendeu? O pai delas trabalhava. Só que aí os homens trabalhavam no serviço um pouco mais, carregar caixa, carpir. As coisas mais pesadas do que E a gente ficava ainda. na colheita, na seleção, lavar os tomates, você entendeu? Ia na desbrota, a gente fazia também. Só que aí não parou por aí.
A gente saiu do tomate, automaticamente entrando no serviço de continuando no serviço de roça. Sim. Porque aí assim, eu não consegui estudar. Ficou muito cansativo. Eu lembro que eu estava já na 6ª série, eu tinha passado para a 6ª série. Aí eu estudei até a metade do ano, depois não consegui mais. Aí do metade do ano em diante, aí eu abandonei a escola mesmo. A dia ainda eu lembro que foi uns dias também, mas depois também não aguentou, parou de ir. Foi aí que a senhora não voltou mais? Não, eu voltei. Eu voltei a estudar depois disso mais uma vez à noite, mas não consegui também ficar. E quando a senhora trabalhava lá, o salário, ele realmente ajudava nas despesas da casa ou a quantidade que a senhora ganhava não era nem o suficiente para ajudar? Posso falar a realidade pra você? Nós não tinha nem noção do salário. Não ia nem na mão de vocês? Ia na mão da gente, só que assim, eles falavam que era por dia, eles falavam que era por caixa, você entendeu? Então assim, A senhora não sabia quanto real que a senhora hoje ganhava? se for pra mim parar pra calcular, eu não tenho nem ideia de quanto a gente ganhava, porque era por semana. Aham. E aí chegava no sábado, a gente descia da caminhonete, o rapaz já dava um recibinho pra gente assinar, o pai ia lá pra receber. Ah, não era na mão de vocês? Não, tipo assim, a gente pegava o dinheiro, mas assim, a gente dava pra casa pra eles poderem fazer. As coisas. E aí o que sobrava, ele chegava na gente e dava. Tipo assim, sim. vocês querem comprar uma peça de roupa, ele dava, a mãe dava. Porque não faltava assim as coisas para dar, não faltava sabonete, e aí a gente queria comprar um shampoo, a gente comprava. Mas a intenção de nós trabalhar era realmente ajudar dentro da casa. E foi aí que a senhora comprou o primeiro sapato da senhora? Na realidade ainda não. Não foi nessa época ainda? Eu fui comprar meu primeiro sapato, eu já tinha mais de 17 anos. Então a senhora trabalhou em média uns 3 anos ainda para comprar o primeiro tênis, que é o que a senhora mais almejava. Para mim poder usar, para mim poder gastar meu salário só comigo. Aí, assim, não só comigo, mas para mim poder ter algumas regalias, sim. Entendi. E quanto tempo a senhora trabalhou na roça? Eu trabalhei dos 13 aos... Só na roça praticamente até os 20 anos. Naquela época não era proibido? Não, naquela época criança a partir dos 12 anos podia trabalhar na roça. Podia trabalhar? Podia trabalhar e não era registrado, né? E quando a senhora trabalhava, tinha algum familiar próximo lá ou vocês ficavam, tipo, completamente desconhecidos lá no serviço? No tomate, sim. Tinha um familiar? Não. Não, no tomate era sem conhecer ninguém. Um risco grande, né? Se você for parar em risco de tudo que acontece hoje, de lei, essas coisas, A gente saía, tipo, 6 horas da manhã e voltava às 5 horas da tarde, todo dia, 5h30. É que naquela época a comunicação não era tão grande ainda, mas pode ter acontecido coisas piores. Não tinha celular. Sim. Não tinha, assim, por exemplo, se acontecesse alguma coisa na roça com a gente, não tinha como você avisar sua família. Sim. Tava à mercê do perigo ali. Mas foi na roça mesmo, na colheita de algodão, que eu sofri meu primeiro assédio. Foi um assédio, não foi sexual. Hoje a lei entende como sexual, porque hoje não precisa ter toque. Aham. Mas na época... Era assédio moral que fala, Isso. não é? Que eu trabalhava na colheita de algodão, e assim... Eu lembro que tinha um fiscal, porque assim, eu colhi igual todo mundo, e ele dava assim tudo pra menina. E ele falou assim, você não quer sentar lá, ficar, porque tinha um lugar que você ficava sentada, só pesando o algodão, os caras pesavam e você anotava, e você ficava o dia inteiro na sombra sentada. Era o serviço mais tranquilo. Isso. Só que em troca eu vou querer alguma coisa. Meu Deus. E ele falava isso com a maior tranquilidade possível. Completo sem vergonha. Pra ele oferecer algo assim é porque ele já tinha feito muitas propostas Muitas antes. vezes, para muitas pessoas. Então, E aí, assim, como eu não aceitei, eu fui dispensada no outro dia do serviço. olha só. Ele que era o responsável? Ele era. Ele era, assim, mas a gente era da turma de outra pessoa, mas ele que reunia as turmas, levava. Imagina quanta criança não se submeteu a isso pra... Ou às vezes mesmo sem... Mas aí, assim, por mais que aconteceu algumas coisas, assim, graças a Deus eu nunca sofri nada, nunca foi tocada, nada assim. Nessa questão aí, por causa do trabalho. Aí a gente foi trabalhando, eu com a minha irmã, aí depois a gente mudou de cidade de novo. A gente mudou pra São Sebastião da Moreira, meu pai e minha mãe abriu um comércio, a gente ajudava eles no comércio. Aí já era um serviço mais tranquilo. Mas vocês ganhavam alguma coisa? Era remunerada ou não? Ou era só pra ajudar mesmo? Não, era só pra ajudar na casa. Entendi.
E aí a gente foi embora para Arapoti. A minha mãe tinha herdado uma casa, assim, a gente achou que a gente não ia mais pagar aluguel. Mas chegou em Arapoti, infelizmente, ela trocou essa casa por uma chácara, ela comprou uma chacrinha, aí depois trocou por um... Aí aconteceu várias coisas em Arapoti, não. Foi quando eu engravidei da minha filha, depois tive a minha filha mais velha. Isso a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17 anos. A senhora ainda era uma adolescente na época. Aí eu não estudei mais mesmo. Aí estudo, meu pai chegou em mim e falou assim, ó, estuda agora, você esquece. E agora você vai trabalhar para sustentar sua filha. E foi o que eu fiz. E aí eu trabalhei, aí assim, aí o tempo que eu fiquei lá eu trabalhei na roça também. E até a gente voltar para sair. Só que quando a gente voltou para São Sebastião da Moreira, que é do lado de Açaí, minha mãe caiu num golpe muito grande. O que aconteceu? A gente tinha uma casa. Então, assim, querendo ou não, a gente pensou, nossa, não vai pagar mais aluguel. E aí, ela pegou de único dinheiro que ela tinha e comprou uma casinha em São Sebastião da Moreira. E quando a gente estava morando lá e nessa casa, o dono da casa que estava a documentação faleceu. Nossa. Antes de transferir. Antes de transferir. Aí ela perdeu a casa. Foi despejada? Na verdade, a viúva dele entrou na justiça, uma coisa assim. Eu não lembro porque a mãe não explicou exatamente como estava acontecendo as coisas. Mas eu lembro que foi coisa de meses pra gente sair da casa. E aí a gente voltou a pagar aluguel e voltamos pra sair de novo. Aí a situação já estava mais difícil. Você Aí, grávida? Não, já tinha da minha Júlia. A Júlia já tinha nascido. A Júlia já tinha na faixa de uns 9 meses, quase um ano já. Nossa. Aí a gente voltou pra sair. Aí quando a gente voltou pra sair, aí meu pai se decaiu mesmo. Depressão? Na verdade, ele sempre teve depressão, né? Porque meu pai teve uma infância muito difícil. Ele sempre teve depressão, só que assim, ele sempre teve depressão, só que nunca foi tratada. Porque assim, ele guardava muita coisa pra ele vinha com uma carga, assim, uma bagagem na vida dele muito pesada. Ele não contava, não soltava pra ninguém. Não, não só isso, não é que ele, sabe assim, Vitor, quando a pessoa... Um peso emocional. Isso, aí foi quando ele, acho que descarregou um pouco na bebida. Só que aí, conforme os anos foi passando, a bebida foi destruindo a vida dele, mesmo ele casado, foi destruindo a parte, isso. Aí nessa época, quando aconteceu tudo isso aí, que ele foi embora pra sair, aí ele pegou isso, ele deu um sumiço. Ele um dia chegou na minha mãe e falou, tô indo embora, e catou e foi embora. Sumiu mesmo daí? Sumiu, ele sumiu. Aí ele foi pra Santos, ele foi pra conhecer os netos dele lá que ele não conhecia, ele foi pra casa da irmã dele no Paraná, em Maringá. Os netos dele de um outro relacionamento? Porque ele foi casado a primeira vez, né? Ele teve 2 filhos no primeiro casamento. Entendi. E a senhora tem algum recado pro pessoal que acha que, tipo, que a depressão é algo que surgiu nessa geração? Tipo, as pessoas acham que depressão é frescura, que depressão é falta de amor próprio, ou que começou agora, porque não, a depressão já é algo que já atinge as pessoas há muito tempo já, né? Eu acho assim, a depressão ela é muito séria. Ela é muito séria, não é novo. Eu acho que vem de muitos e muitos anos. É uma doença assim, silenciosa. Às vezes você tem uma depressão profunda e nem sabe direito lidar com aquilo, porque assim, você não demonstra, mas só você sabe o que você sente no dia a dia. O que a pessoa não pode fazer, eu acho, Vitor, é se entregar à depressão. Hoje ainda tem mais ajuda, né? Mais suporte, né? Hoje tem psiquiatra, tem psicólogo, tem remédio, tem um monte de coisa, mas eu acho que também vai daquele bem querer de você. Querer se ajudar. Se ajudar também, você entendeu? E aí, assim, ele se entregou de vez, sumiu, a minha mãe ficou sozinha, minha mãe falou que não queria mais ficar com eles, que não queria mais continuar vivendo com ele na mesma casa, os dois se separou. E aí ele ficou em torno de um mês, mais ou menos, sem a gente saber notícia dele. Ele sumiu mesmo? Sumiu. E não tinha celular, né? Não tinha como você ligar pra saber onde seu pai tava.
Aí um dia ele voltou. Conversou com nós, tentou reatar com a minha mãe também não quis mais, porque minha mãe também querendo, já estava tocando a vida dela e cuidando de nós, porque querendo ou não, assim, eu, Cadi já era grande, já tinha 20 anos, eu 18, mas tinha a Janaína com 15, tinha o Tom com 15, tinha a Janaína com 12, tinha o Abraão que tinha 6 para 7 anos. Ele era muito novo ainda. Era muito criança. E foi aí que ele viu, aí a gente conversou com ele, falou que ele não precisava viver só em função da minha mãe, podia viver também junto com a gente largaria. Sim, Porque nem eu que a minha irmã chegou propôs pra ele assim, que a gente largaria minha mãe pra ficar com ele, alugar uma casa, morar com ele. Pra ajudar ele. Pra ajudar ele, mas pra ele não era o suficiente. Ele daí não aceitou. Não aceitou, foi aí quando ele se matou. Ele se matou. Ele tirou a própria vida. Meu Deus do céu. E aí assim, ele chegou em nós, num dia sentou, comeu comida, levantou, olhou pra todos nós assim, saiu pra fora de casa e se matou na área. Quando nós saímos, ele já tava praticamente quase morto. Meu Deus, falta até o que falar, né? Porque é uma situação bem delicada. Na verdade, assim, na hora você não acredita que tá acontecendo aquilo. Uhum. Porque eu lembro nitidamente do dia, assim, e eu lembro que nem o Tom, a mãe catou o Abraão com a Janaína, que eram os mais pequenos, só de casa pra não ver a cena. E não viram? Não, tanto é que o Abraão não lembra de nada. Sabe o que a gente conta, mas lembrar ele não lembra. A Janaína eu já não sei, porque eu nunca entrei em detalhes com ela nessa parte. Mas eu lembro que eu, a Di e o Tom ficamos na casa com ele. A Di com o Tom saiu atrás de socorro e eu fiquei na casa com ele. Só a senhora? Só eu. E ainda nós deitamos ele no sofá. E a Júlia morava com você já nessa época? Ela Morava, já tinha a Júlia tinha 1 ano e... Quando meu pai morreu, a Júlia tinha 1 ano e 4 meses. Que situação, hein? Imagina a senhora com uma e criança ela pegou pequena. a Júlia, minha mãe pegou a Júlia e levou por causa da minha tia e elas ficaram lá. Entendi. E aí, assim, ele deixou nós numa situação muito difícil, porque a gente estava numa situação bem complicada. Dívidas também? Tinha aluguel atrasado, tava faltando algumas coisas de casa. A senhora quer dar nome? Agora não. Aí, a gente pegou, se virando do nosso jeito, porque a gente sempre soube se virar, desde muito novo. E pegamos e fomos agilizar lá o velório dele, enterramos ele. E aí minha mãe pegou e falou, agora o que a gente vai fazer? 3 crianças pequenas, que era a Júlia, o Abraão e a Janaína. Aqui nós não conseguimos ficar, porque a sair era muito difícil o serviço. Era uma cidade assim, ou era roça ou era comércio. Um dos dois. Só que comércio trabalhava só quem era dono. Então só era roça. Não tinha opção nenhuma. Não tinha opção de empresa, de empregada doméstica, imagina, babá, não tinha. Isso porque a senhora sempre trabalhou. E aí minha mãe pegou e, através de uma amiga dela que ela conhecia aqui no estado de São Paulo, que morava em Lençóis Paulista, ela falou, a gente vai embora. Foi quando vocês vieram para Lençóis. Foi quando a gente veio embora para Lençóis. Aí ela pegou assim, catou umas malas de roupa, umas cobertas e viemos embora. Largou tudo. Não, mudança Móveis. não trouxe nada. Nada. Também não tinha condição para trazer, né? Nem dava, né, Vitor? Era muito longe. Sim. Eu lembro ainda que no dia que nós chegamos aqui no estado de São Paulo, na rodoviária de Bauru, não tinha ônibus Não tinha. para ir para Lençóis, nós dormimos na rodoviária ainda. Todos vocês? Na verdade, assim, quem veio na frente foi eu e minha mãe só. E aí lá ficou a Di, que ficou responsável pelas crianças, porque era de maior, e as crianças. Entendi. E aí a gente veio pra cá pra arrumar um lugar pra gente ficar, uma casa, uma kitnet, 2, 3 cômodos, um cômodo e banheiro, que fosse o caso. E demorou para encontrar? Demorou em torno de 1 mês. Então ficaram 1 mês morando de favor. Ficamos 1 mês morando de favor. E como que era pra senhora essa situação? Tipo, era desesperador, eu imagino, mas... Não, você pensa bem pra você ver. Por mais difícil que foi a nossa vida, mas querendo ou não, a gente tinha uma estrutura familiar. Sim, eram todos próximos. E a gente tinha uma casa pra morar. Sim. E de repente a gente perdeu tudo. Sim. Porque, que nem eu falei pra você, por mais problema que o meu pai tinha, ele conseguia manter a família.
junto ali nas dificuldades, nas alegrias. E aí, de repente, a gente não tinha mais aquele, sabe, aquela pessoa que era uma referência. era difícil, mas era uma referência. E aí acabou. Sim. E aí a gente passou assim, hoje você tem isso aqui. Amanhã você tinha uma mala de roupa, uma toalha e uma coberta. Só. Foi quando a gente chegou aqui, em Lençóis. E aí a gente foi pra casa dessa amiga da minha mãe. Só podia dormir à noite, porque assim, de dia não podia estar na casa dos outros, você não vai ficar dormindo. Sim. A senhora acha que essa foi a parte mais difícil que a senhora tinha vivido até o momento da sua vida? É porque eu acho que talvez possa ser por quê? Porque querendo ou não já era adulta e era realidade aquilo dali. E as dificuldades que a gente viveu quando era criança, a criança, por mais que ela passe dificuldade, ela fantasia algumas coisas. Ela acha engraçado, sabe? Sim. Porque alguns lugares que a gente morou quando a gente era criança, por exemplo, tinha água encanada, mas era engraçado tomar banho no rio. Uhum. Era divertido tomar banho na bica, você entendeu? Era comum. E adulto não, adulto você via assim, você lida com uma dificuldade, com uma realidade que você não tem opção de escolha. E aí a gente foi para essa amiga, ficamos um tempo lá e aconteceu algumas coisas, sabe, que foi bem assim, difícil mesmo. E aí nós conseguimos um cômodo. Foi no fundo de uma casa, um cômodo com banheiro. Ali em Lençóis. Ali em Lençóis. Essa casa existe ali ainda? Existe. A senhora já passou lá depois pra ver? Passei, mas nunca mais entrei lá. E aí a gente trouxe as crianças pra cá, cara. E aí nós dormia em 7 pessoas dentro da casa. 6, né? 6 pessoas. Era um cômodo. Não, 7 mesmo, porque tinha a Júlia, a mãe e nós 5. E era um quarto só? Era um quarto que a gente fazia quarto, cozinha. E aí nesse quarto tinha uma cama de casal e mais um colchão de casal que a gente jogava no chão à noite para dormir. E ali a gente matriculou as crianças na escola, que foi o Abraão, a Janaína e o Tom. E eles estudaram até, tanto é que o Abraão mesmo fez certinho até o ensino médio. Foi o único que concluiu? Na verdade, assim, ele não concluiu porque ele foi preso, né? Mas aí, sim. assim, ele foi certinho para a escola. É o que foi mais longe. Na realidade de todos nós, o que foi mais certinho para a escola foi ele. E porque a Janaína também, quando chegou nos 14, 15 anos, abandonou também. 16 anos ela parou de estudar, acho. Mas ela estudou um pouco ainda em Lençóis, o Tom também estudou um pouco. E a senhora sempre teve essa responsabilidade de tipo, trazer um certo sustento para casa e também cuidar dos seus irmãos que eram mais novos, né? Na realidade não, na realidade é assim, a minha mãe ela dividia muito bem isso. Durante o tempo que eu morei com a minha mãe e que eu já tinha uma filha, eu ajudava a minha mãe na parte financeira. E a minha irmã Adriana ajudava na parte de cuidar das crianças. Sim. A Di sempre foi mais a parte de cuidar mesmo. Dava banho para ir para a escola, fazia comida, limpava a casa, lavava roupa. E eu já era mais na parte financeira, ajudava ela a pagar aluguel, fazer compra, pagar água e força. E a senhora, como a senhora começou a trabalhar bem cedo, a senhora acha que a senhora percebeu assim o momento que a senhora passou a ser uma mulher adulta? Porque querendo ou não, a responsabilidade de uma pessoa adulta a senhora já tinha desde tipo, dos 13 anos, que era trabalhar, ajudar em casa, depois cuidar dos irmãos mais novos. A responsabilidade de um adulto a senhora já tinha. A senhora acha que a senhora teve a percepção de ser uma mulher adulta ou isso nem chegou a acontecer porque era uma coisa tão natural para a senhora já? Assim, a percepção do exato momento eu não sei. Mas eu lembro que assim, toda vez que eu recebia, independente de onde eu estava trabalhando, eu sempre pensava nos outros, nas crianças do que em mim. Uhum. Então já tinha essa responsabilidade de você, não, vou ver o que vai comprar primeiro, o que vai pagar primeiro, para depois pensar, nossa, eu quero comprar um chinelo para mim. Não, mas eu vou ver primeiro o que vai pagar. Então já tinha isso, né? Mas o momento exato que eu percebi se eu era ou não... Não apareceu porque... Não apareceu, não, assim, não tem como você ter noção de tempo, de exatamente que época da vida, porque você não...
é que nem você falou mesmo, já era uma coisa que já vinha naturalmente, né? A senhora já era corriqueira, a senhora já era acostumada com aquilo, né? Já era acostumada a desde muito cedo trabalhar assim, você não poder pegar um dinheiro, eu vou entrar, por exemplo, assim, que seja numa loja, no supermercado, ou numa lanchonete e vou gastar o quanto eu quiser. Uhum. Você não tinha essa... Você sabia que parte daquilo já tinha a responsabilidade de poder fazer alguma coisa, porque tinha mais pessoas dependendo de você, esperando por você, né? E como que foi a vida da senhora ali em Lençóis Paulista? A senhora morou quanto tempo na Em cidade? Lençóis eu morei 18 anos. 18 anos. 18 anos. Ali a senhora teve as suas outras duas filhas. Ali eu tive minhas outras duas filhas, casei por necessidade, não foi por amor. Uhum. Infelizmente foi uma das coisas que eu mais me arrependo da minha vida. A primeira foi ter deixado a minha filha para trás, num certo momento da minha vida, e a segunda foi essa. Entendi. Porque eu tinha capacidade, eu era suficientemente... Nunca dependeu de ninguém, né? Então, eu tinha uma capacidade muito grande de criar mais uma filha sozinha. Uhum. Só Que era assim, a minha segunda filha, a Natália. a Natália. Só que assim, o desespero e a pressão psicológica faz você tomar decisão e você se arrepende. Entendi. A senhora quer? Ou não? E ali em Lençóis Paulista, a senhora ficou bastante tempo. A senhora teve outros empregos daí. Ali já Não, ali a eu realidade trabalhei. era diferente. Ali eu comecei trabalhando na roça, porque é o que eu sabia fazer, né? Sim. E de empregada doméstica. Só que não fiquei muito tempo. Eu trabalhei ali na roça só 1 ano praticamente. Entendi. Que foi na lavoura de cana e na laranja. E a senhora já se destacava, porque já tinha uma certa... Era comum já para a senhora aquele tipo de Isso. serviço, né? Já não era algo novo, né? E aí eu trabalhei por 6 meses de empregada doméstica. Aí eu vi que aquilo não era uma coisa que me agradava, porque assim, eu achava um absurdo você fazer algum serviço, não que empregada doméstica seja uma profissão desmerecível, não é isso. É que eu acho uma das profissões muito desvalorizada. Hoje existe um pouco mais de recurso, um pouco mais de coisa, mas antigamente mesmo. Uhum. E aí foi quando eu fui chamada para trabalhar na indústria a primeira vez. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. A senhora mandou currículo lá ou foi uma indicação? Não, foi a primeira vez que eu entrei na indústria, foi para limpeza. E aí foi numa seleção que teve de uma empreiteira que estava vindo para a cidade para assumir a limpeza de um frigorífico. E aí eu fui lá, eu fiz uma ficha, fiz uma entrevista e aí me chamaram. E aí eu fiquei trabalhei de 2007 a 2009 nessa empresa. Ficou 2 anos? 2 anos. E gostou? Gostei. E era registrado? Era registrado, tinha salário, tinha cesta básica, já era uma realidade diferente. Era tudo já novo para a senhora também? Eu comia, por exemplo, assim, a gente tinha alimentação no serviço, já era uma realidade bem diferente de todas que eu tinha vivido até aquele momento. Então ali a senhora já se encontrava numa situação bem diferente de tudo? Tipo, tanto financeiro como... Profissionalmente, sim. Aham. A senhora quer rosca? Não, não. Profissionalmente, sim. Agora, pessoalmente, não. Não? Não. Por que a senhora disse? Porque assim, eu tinha muito problema familiar dentro de casa. Uhum. E aí, eu trabalhava muito, tipo assim, meu escape era o serviço. A senhora usava o serviço tipo para distrair a sua mente, para sair um pouco da realidade já. Nessa época a senhora só tinha 2 filhas? Só 2 filhas. E a Laís, ela veio em qual momento? Eu tive uma terceira filha depois disso. Eu tive uma terceira filha que faleceu antes de nascer. E aí... Só que assim, eu fiquei desempregada um tempo. Foi quando eu engravidei dessa terceira filha. Foi uma gravidez difícil, porque foi quando eu descobri que a Natália também tinha um problema de saúde. Eu tinha que estar indo muito com ela no hospital. E aí aconteceu
esse fato horrível, de eu perder essa terceira filha minha. Foi na gestação ainda. Faltava uma semana para ela nascer. E foi problema de saúde também ou não? Na realidade não foi, mas não... É que é uma parte assim meio difícil, assim, entendeu? Sim. E é uma coisa que eu acho assim, que por mais que eu não toque no assunto, eu quase não falo, eu sinto que não tá totalmente... A senhora não se curou? Não. Porque eu acho que a injustiça foi muito grande. Hum. E a condição financeira, eu não consegui provar o que eu tava falando, assim, entendeu? Entendi. E aí eu perdi essa terceira filha e voltei a trabalhar de novo. Aí no que eu voltei a trabalhar, não parei mais. E aí eu entrei no supermercado, fiquei por 6 anos no supermercado, 5 anos e 10 meses trabalhando. Foi um trabalho bom para a senhora também. Foi muito bom. Lá eu entrei como horista para limpar o chão, assar o pão, limpar a tela e saí formada padeira. Saiu formada, era a profissão já. Porque eu fiz o curso pelo Senai, né? Olha que bacana. E a senhora gostava de fazer isso? Gostava. E aí eu aproveitei todas as oportunidades, só que não era ainda aquilo que eu queria, assim, entendeu? E aí, nesse meio tempo, antes de eu entrar no supermercado, depois que eu perdi essa filha, passou quase 2 anos, eu engravidei da Laís. Entendi. E nesse momento da sua vida, a senhora já almejava alguma coisa? A senhora tinha, tipo, planos para o futuro? A senhora conseguia criar, pelo menos, planos? Ou, tipo, formava sonhos que a senhora desejava realizar? Ou a senhora não conseguia nem parar para pensar nisso? Não. Não conseguia parar? Não. Então a senhora estava vivendo a vida já ali no modo automático, tipo, acontecendo tudo naturalmente e o que ia acontecer... As coisas aconteciam, eu pegava e cuidava das meninas, saía trabalhar, voltava, e assim a vida foi passando, os anos foram passando, elas começaram a crescer, indo para a escola, todas, sempre deixei bem claro que elas precisavam estudar muito, nunca negligenciei parte do estudo dela, tanto é que nenhuma das minhas filhas começou a trabalhar mesmo porque quis, a partir dos 16 anos, de menor aprendiz. Mas todas estudando ainda. Nunca... E como que foi a infância das suas filhas, tipo da Laísa e da Natália, que já foi numa fase que a senhora já estava em outra cidade já, por exemplo? Financeiramente, assim, não falo assim, não tinha dinheiro para esbanjar, mas nunca faltou nada para elas. Para nenhuma das três? Não. Enquanto morou comigo, não. Nunca faltou nada que pudesse deixar de ir para a escola, nunca faltou alimento em casa. Porque assim, nessa parte eu sempre fui muito responsável, sabe? Eu não queria que as minhas filhas passassem por que eu passei. Sim. Tanto é que eu deixei por opção de escolha delas. Se vocês quiserem trabalhar, antes dos 18 anos, vocês vão. Aí nessa época já existia o menor aprendiz já também. Tanto é que a Natália entrou na Legião, em Lençóis, fez curso de informática, fez curso de administração por lá. E a Júlia entrou como menor aprendiz, se não me engano, no McDonald's também, mas trabalhou pouquinho tempo, mas entrou também. Mas já era alguma coisa ali, né? E a senhora olhava para aquilo e via que a realidade já era diferente do que a senhora já tinha vivido e assim, completamente. Eu não obrigava elas a me dar dinheiro em nada, elas me davam o que elas queriam, assim, Sim. entendeu? Tanto é que eu lembro que a Natália ajudava a pagar a internet. Ela ajudava? Vocês já tinham internet já nessa época? Já tinha internet. Meu primeiro celular foi com 20 anos. Eu vejo as crianças hoje com 2, 3 anos querendo ficar com o celular na mão, eu acho um absurdo. Porque... a realidade tá mudando muito, né? Tá mudando muito e assim, não me fez falta o celular antes dos 20 anos. Sim. Podia fazer falta pra você entrar em contato com uma pessoa, que nem quando meu pai sumiu, você entendeu? Sim. Talvez para procurar um emprego, mas não fazia falta em questão de, por exemplo, assim, eu quero, por exemplo, vai assistir, pega o celular, sabe? Não é mais que nem hoje, não. Hoje tem criança de 3 anos que é dependente do celular. Você acha que os pais hoje em dia, eles já usam isso como um refúgio já, para meio que se livrar um pouco da responsabilidade, um pouco da... Porque querendo ou não, criar uma criança é um pouco mais difícil. Então, a criança tá dando um trabalho, tá chorando, tá aqui e usa isso como um artifício?
Eu acho que usa bastante assim, para prender a atenção da criança. Não é nem tirar a responsabilidade, mas eu acho assim, eu vou dar para ele ficar quietinho, para ele poder fazer outras coisas. E aí, assim, acaba que, querendo ou não, cria uma dependência, né? E cria mesmo. Porque hoje em dia até adulto é dependente do celular. Imagina uma criança. Então acaba assim, para ele não chorar eu vou dar o celular. Para ele ficar quieto eu vou dar o celular. Para ele não ficar atrás de mim na cozinha eu vou dar o celular, você entendeu? Entendi. E na época que a senhora estava em Lençóis, foi ali que a senhora conheceu o César? Foi, aí assim, aí eu... Então, aí depois que eu saí do supermercado, aí teve antes de eu sair do supermercado, eu fui morar sozinha com as minhas filhas. Foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Foi aquela... Deu aquele... A virada de chave. Foi. Fui morar sozinha com as minhas filhas. E aí eu comecei a sair. Aí foi quando eu comecei realmente a viver, assim, entendeu? Que aí eu comecei a se preocupar mais comigo, que aí eu saía mais, que aí eu passeava mais, entendeu? Que as meninas já estavam grandes, que nem a Júlia já estava com quase 18 anos, a Natália tinha 15 e a Laísa... Não, minto. A Laísa tinha 10, tinha 11 anos, a Natália 13, a Natália ia fazer 14 e a Júlia tinha 17. Que foi que eu dei uma respirada um pouco. Ali já foi um momento muito bom da vida da senhora. Ali foi. Onde a senhora já trabalhava, já conseguia se sustentar e cuidar ainda das crianças. Porque querendo ou não, ali assim, foi 2 anos, quase 2 anos que eu fiquei nessa fase aí, antes de eu casar de novo, que eu pude, assim... Viver mesmo. Viver, poder, saber... Aí eu fui para um emprego melhor, onde eu era valorizada, assim, entendeu? Eu pude dar mais... Quer trocar de lugar comigo? Eu pude dar mais condições para as meninas. A gente pôde, assim, viver coisas que a gente não viveu na infância delas. Foi, assim, bem... esses 2 anos foi muito, assim, muito gostoso, muito agradável. E foi ali na cidade que a senhora conheceu o atual marido da senhora hoje? Foi lá na cidade. E como que foi? Aí eu saí à noite com a minha mãe. E minha mãe conhecia um amigo dele, dos forró. E aí eles conversavam, isso, aquilo. E aí teve um dia que eu tava junto com a minha mãe, e ele tava junto com o amigo dele. Só que assim, a gente se conheceu, sabe? Oi, prazer, não sei o quê. Eles deram a carona pra nós, mas sem intenção nenhuma. Aí ele deixou nós na porta de casa. E passou acho que uns 15, 20 dias mais ou menos, um mês, não sei, para daí eu ver ele de novo. Foi aí que a gente conversou realmente, demos uns beijinhos, mas daí também nada sério. Aí depois nós ficamos mais um tempão sem se ver ainda, acho que mais uns 20 dias também, porque nós não se via direto. Ele morava aí em Lençóis também? A gente morava uma rua de diferença do outro. Entendi. Só que a gente só se via quando eu saía à noite, que eu via ele no forró. Eu não via ele assim na vila, né? Eu quase não andava, saía do serviço direto para casa. E aí a gente pegou e quando se viu da terceira vez, a gente começou a conversar. E aí eu tava indo comprar carne moída, para fazer macarronada com carne moída. E eu passei em frente à casa que ele morava. E aí ele saiu no portão. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí ele perguntou onde que eu tava indo. Eu falei, eu tô indo no mercado buscar carne moída, fazer macarronada com carne moída. Ele, gostoso. Aí eu lembro que eu falei assim, quer ir lá em casa almoçar? Ele, não, que não sei o quê. Aí a gente se combinou de se ver à noite e conversar um pouco. Aí foi quando a gente começou a ficar junto. A partir desse momento já? Foi. Foi em abril de 2016. Entendi. Mas ele não era de Lençóis, né? Não, ele morava em Itapeva, ele trabalhava, prestava serviço numa empresa em Lençóis. E depois de um tempo ele precisou voltar embora? Precisou. Aí vocês já namoravam ou não? Não, ele ia lá ver a mãe dele cada 15 dias, né? Mas daí ficava fim de semana e voltava. Sim. Mas ele ia ser transferido para São Paulo e a gente já tava namorando sério. Ele falou assim, a gente tem que se resolver, ou a gente fica junto, ou a gente... Porque eu vou para São Paulo depois das minhas férias, não vou vir mais para Lençóis. E aí ele não poderia vir para Lençóis trabalhar. Sim. Aí foi quando eu decidi ir embora para Itapeva.
Entendi. Foi junto e ficou com ele lá daí. Aí eu fiquei junto com ele, levei a Natália Calaisa comigo. Entendi. A Júlia já não morava mais com a senhora daí na época. Não, a Júlia assim, morava ainda até esse momento. E aí ela ficou. Entendi. E como que foi em Itapeva pra senhora? Ah, foi difícil. Foi difícil também? Foi. Porque querendo ou não, a senhora ficou muito tempo em Lençóis pra se mudar, né? Muda muito a rotina, né? Mas não só isso, é cidade desconhecida, eu só conhecia a mãe dele e a irmã dele. E aí, assim, eu não conseguia emprego pra mim, as meninas não se adaptavam, assim, entendeu? E aí a Laísa também já começou a dar trabalho em Itapeva e já pegou umas amizades, assim, meio difícil. Entendi. Quantos anos que a senhora ficou morando lá? Eu fiquei lá quase 5 anos. Quase 5 anos? Quase 5 anos. Entendi. Em qual momento que veio o Arthurzinho? O Arthur veio em 2021. Em 2021 foi o ano que ele nasceu. Ele nasceu, mas que a mãe dele engravidou foi no final de 2020. Entendi. E como que foi pra senhora? Porque querendo ou não, ali na época era o único neto que a senhora tinha perto, né? Ah, foi bem difícil, porque assim, quando ela soube que estava grávida do Arthur, foi uma gravidez não planejada e muito difícil. A senhora é avó de quantos netos hoje? Eu tenho 4 netos. 4 netos? 4 netos. Tenho o Arthur, o Deluca, o Davi e o Heitor. E o Heitor? Entendi. Tenho 2 que é autista, né? Que é o Deluca. A Natália também engravidou, assim, descobriu a gravidez dela em Itapeva também, ficou comigo até o Deluca nascer. Sim. Foi um momento difícil também para ela, porque assim, ela queria fazer faculdade, fazer as coisas. E aí eu me vi com... Ela era menor de idade ainda. A Natália era. A Natália fez 18 anos no mês que o Deluca nasceu. Entendi. O Deluca nasceu dia 18 de novembro e ela tinha feito 18 anos dia 11 de novembro. Aí ela continuou morando na cidade ou ela se mudou? Quando o Deluca fez um mês de nascido, ela foi embora para Lençóis, Aí, morar com o Raul. aí ficou longe da senhora também. Aí ficou longe de mim. Entendi. E tipo assim, quando nasceu, não sabiam que o Deluca ainda era autista? Não, o Deluca foi diagnosticado com quase 2 aninhos. E a senhora já sabia o que era o autismo ou a senhora Não. não tinha noção nenhuma do que era isso? Não. Na realidade, assim, às vezes passava alguma coisinha assim, mas não era tão... Porque é aquele negócio, quando você não tá no problema, assim, quando qualquer coisa da vida, quando você não tá dentro do seu mundo, você não se interessa muito. Aham. Mas quando faz parte do seu mundo do dia a dia, Daí muda. a sua concepção, a sua visão é diferente, porque aí você quer viver naquele mundo. Uhum. Eu falo porque comigo aconteceu isso. A senhora acha que é um mundo diferente do que a criança vive? É. Completamente diferente de tudo. Na verdade, assim, é muito... Só que não é um mundo impossível. Eu acho que existem coisas muito mais impossíveis, Sim, entendeu? com certeza. Só que, infelizmente, eles têm um modo, assim, de enxergar as coisas, um modo de ver as coisas. E se você não entende, é difícil você pegar e querer se interessar. Porque eu falo assim, esses dias atrás uma moça chegou em mim na escola e falou assim, nossa, o parente da minha filha descobriu que o menino dela é autista, que não sei o quê. E nem o César contou pra mim também esses dias atrás que o rapaz que trabalha com ele, o menino dele foi diagnosticado não tem nem um mês. Autismo. E o rapaz estava chorando, desesperado. Aí o César falou pra ele bem assim, acolheu bem o rapaz ainda, falou assim, nossa, meu neném também é autista, e não, minha esposa corre atrás das coisas, não é um fim do mundo, entendeu? Porque assim, eles precisam de ter uma pessoa, sabe, pra estar sempre defendendo eles. Um apoio. Porque se eles não tiverem um apoio, eles são a sociedade, fala pra você, não tá nem aí não. A sociedade ainda não abraçou isso. Isso não é uma doença, né? Não, é uma condição. É uma condição. Para quem não sabe, isso daí é uma condição que geralmente surge nas crianças. Ou não? Na realidade, assim, A senhora quer trocar de lugar? Quero. Tá me incomodando. Aí depois se você quiser. Não, tá tranquilo. Na realidade, assim, o que acontece, Vitor? Que eu acho que as pessoas não entendem muito. Que
Quer mais café? É que o autismo ele tem várias formas de diagnóstico. Todo mundo fala assim, é só hereditário. Não é. O autismo ele pode é genético. É genético. Só que assim, tem gente que acha que só um neuropediatra pode diagnosticar. Não. Um psiquiatra também pode, infantil. Então, assim, cria muito tabu. Tem gente que acha que... E o autismo, ele tem suporte. A criança, ela vai precisando... Por exemplo, assim, o suporte 1 é uma criança que vai precisar de suporte para fazer algumas coisas. Suporte 2, ela vai precisar de mais coisas, entendeu? Mais auxílio. Mais auxílio. Só que o desenvolvimento dela é contínuo. Eu tava conversando com a mãe na Unesp essa semana mesmo, o menino dela tem 12 anos. E ele não consegue fazer algumas coisas, e não consegue sair da série que ele tá da escola, porque ele não tem tratamento. Não buscaram? A família não buscou? Na verdade, o diagnóstico dele tá muito atrasado. Sim, demorou muito pra aparecer? Você entendeu? Então, assim, ele foi diagnosticado, ele tá com 12 anos, ele foi diagnosticado com 10 anos. Muito tarde, né? Só que ele já vinha apresentando problema na escola, Sintomas. E dentro da casa desde os 5, 6 anos. Entendi. Em qual momento que a senhora percebeu que essa condição já fazia parte da sua vida? Tipo, que a senhora ia ter que viver com isso e lutar por essa causa já também? Quando a Natália falou pra mim do Deluca, eu lembro como se fosse hoje, ela ligou pra mim numa chamada de vídeo pra contar que o Deluca, que o médico falou, não, ele é autista. Só que eu vi assim, que querendo ou não, os pais, eles têm um pouco mais de resistência. Sim. Tipo, em aceitar, a senhora fala? Porque assim, é difícil você chegar e falar pra alguém que seu filho é diferente. Seu filho não come igual aos outros. Seu filho não vai no banheiro igual aos outros. É difícil para um pai e para uma mãe escutar, por exemplo, dentro de uma escola, seu filho não consegue tomar água sozinho. No meio de 15, 17 crianças, entendeu? E o nenê dela já ia pra escolinha nessa época? Já, ele ia pra creche, né, o Deluca. Eu acho que o grande desenvolvimento do Deluca, porque assim, é aquilo que eu falei pra você, se a criança não tiver assistida, ela vai regredindo. E o desenvolvimento do Deluca, eu acho que assim, a maior parte dele foi sim os médicos, as terapias, mas também foi a creche. Sim, ajudou bastante. Eu acho assim, que hoje, pra você ver, o Deluca, ele é uma criança que ele convive com qualquer criança naturalmente. Mas por quê? Porque ele vai pra creche desde muito novo. Entendi. Ele sempre foi... a socialização dele foi sempre muito boa. Entendi. A do Arthur é um pouquinho mais atrasada, por quê? Porque o Arthur já começou a ir pra creche muito tarde. O Arthur começou a ir pra creche com mais de 1 ano. Entendi. E aí a médica falou, a primeira médica que suspeitou que o Arthur era autista, ela falou, ele precisa de uma creche urgente. E como que é pra senhora, como que a senhora lidou com isso? Porque a senhora disse que geralmente os pais são um pouco mais resistentes. Quando a notícia chegou na senhora, porque querendo ou não, a senhora como uma avó, né, o que a senhora imaginava? A senhora tinha noção do que era já na época? Não, eu tinha noção por causa do Deluca, né? De algumas coisas. Ainda eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei contar que a médica tinha falado que provavelmente o Arthur era autista foi a Natália. Entendi. O Arthur, ele morava com você já, né? Já morava comigo. Entendi. Ele tinha 11 meses quando a médica chegou em mim e falou que provavelmente ele era. E encaminhou para uma neuropediatra. Pra mim foi assim. Na verdade eu aceitei o Arthur desde o dia que ele caiu na barriga da mãe dele. Porque como ela ficou muito desesperada e ela estava numa condição psicologicamente que eu acho que a mãe dele também não estava muito bem. E vivia naquele momento ali, eu lembro como se fosse hoje, ela queria assim, nossa, eu não tô preparada para ser mãe, eu não quero essa criança, porque assim, vou ter que parar minha vida. Naquele momento eu já aceitei o Arthur. Tanto é que eu falei pra ela, se você não quiser quando a criança nascer, eu pego pra mim. A senhora já topou cuidar dele? Já topei cuidar dele. E eu ficava vigiando ela pra não fazer nada que pudesse afetar o Arthur. Só que com o tempo ela foi pegando um amor pela barriga, pela criança, você entendeu? Sim. Tanto é que a mãe dele hoje aceita bem também, graças a Deus. Mas assim, se eu falar que eu fiquei chocada, se eu falar que eu chorei, tô mentindo.
A médica conversou comigo, falou, ó, vamos investigar, vou mandar pra neuro. Eu falei, então vamos investigar, e aí começou a investigação. A senhora aceitou com uma normalidade já, então? Já, Tipo, só que assim, eu sabia que ele era diferente, porque ele era diferente da criança, uma menina quando foi bebezinho, crescendo, e ele foi, assim, naturalmente mudando, mostrando umas coisas diferentes, sabe, no comportamento. Eu vi que, tipo assim, ele demorava muito pra responder a gente. E aí eu vi que realmente tinha alguma coisinha ali, sabe, que não tava se encaixando. Então o autismo ele tem algumas fases. Tem. Até um ano mesmo, o Arthur, ele gateou, ele ficou de pezinho, eu lembro que ele falava mamá, sabe? Tá até ali normal, então, Só que tranquilo. quando ele completou um ano, mais ou menos, ele parou. Entendi. E ele ficou por mais de um ano sem falar palavra nenhuma. E a senhora acha que é esse o momento que a pessoa consegue o diagnóstico? Ou não? Pode ser que seja mais tarde. A dependendo. dúvida sim, Vitor. Você viu que tem uma coisa diferente? Procurar um médico, orientação, pedir encaminhamento, cair, sabe, ir pra cima mesmo. Só que o momento da criança em si, eu acho assim, para quem é pai de primeira viagem, vai demorar um pouco mais. Mas para quem tem mais filho, não. Porque percebe. Porque percebe. Entendi. E como que a senhora, porque a senhora cuida dele hoje, Cuida. né? Como que a senhora lida com essa situação? A senhora tem o suporte necessário, tipo, do governo ou então mesmo na escola? Porque eles devem oferecer algum tipo de suporte, ou pelo menos deveriam. A senhora tem esse suporte ou não? O suporte da rede pública, não. Eles não ajudam? Não, porque assim, o Arthur só é assistido por médicos. Entendi. Ele passa na neuro, passa no otorrino quando precisa. Só que assim, aquela terapia que ele tem que fazer de fonoaudióloga toda semana, terapeuta ocupacional, psicólogo infantil, porque uma criança precisa de uma psicóloga, não só um autista, mas qualquer criança que vá numa escola da rede pública. Isso daí ele não tem. Precisa ter uma pessoa específica para cuidar exclusivamente porque dele assim, ali. às vezes as crianças até tendo uma crise lá de nervoso, o estresse da classe, da sala de aula, da creche ou de uma escola, tinha que ter um psicólogo para assistir essas crianças. Não é só quando surto acontece alguma coisa, entendeu? Entendi. Mas infelizmente a rede pública não oferece essa parte aí. E a senhora acha que deveriam? Deveriam. O que falta? Falta fonoaudióloga, TO, falta vontade do poder público, na minha opinião, porque assim, como que uma criança vai chegar na idade escolar se ela não tem um suporte na pré-escola? Entendi. Então assim, é um absurdo você chegar num posto de saúde e o posto de saúde falar assim, a gente tem uma fonoaudióloga, mas só atende criança de 6 anos. Quer dizer que até os 6 anos a criança não fala? A criança não tem dificuldade? E a época que é para começar a falar, né? Na realidade, assim, qualquer criança, independente se ela é autista ou não, mas se ela tem algum problema, alguma coisa que tem que ser tratada, ela tem que ser tratada a partir dos 3 anos de idade. Sim. 2 anos de idade, não é com 6, 7 anos Então, de idade. se for o caso da fono, a criança já não consegue de forma pública, tem que ser privado daí. Tem que ser privado. O fonoaudiólogo com criança privada, falar, por exemplo, assim, que nem no caso do Arthur mesmo, que é um autista não verbal, teria que ser privado. Porque a fila de espera pelo poder público é muito, muito alta. Porque que nem aqui em Botucatu, o único lugar que oferece esse tipo de tratamento é só dentro do CAC e na PAI. Entendi. Só que o CAC ele atende a cidade inteira e a região. É muita gente pra... É uma fila de 200 crianças. E demora também como... E não é por ano, né? 200 crianças. É por 200 crianças a cada 6 meses, 150 crianças a cada 6 meses. Entendi. O Arthur, ele fala? Muito pouco. E o Deluca? O Deluca fala. Ele demorou pra falar? O Deluca começou a falar assim, bem que a gente entendesse, com quase 4 anos também. Entendi, mas foi pela Natália correr atrás mesmo do suporte. Assim, o Deluca, ele teve um tratamento muito bom pela Unimed, né? Sim. Que daí, né, no caso, é o dinheiro que faz tudo, então, né? assim, ele começou o tratamento dele lá com 3 anos e parou agora, com 5 anos. Só que mudou completamente também a situação dele. Ele fala, ele consegue, hoje ele já consegue ir no banheiro sozinho, ele tem algumas coisas que ele já consegue fazer, assim, entendeu? Então, no caso, se a família não tem um suporte financeiro, até, consequentemente também não tem um suporte público, a criança não consegue desenvolver também.
na verdade o desenvolvimento dela para. Aí fica à mercê. Porque assim, na escola e na creche, a criança ela é tratada igual, assim, é tratada igual às outras crianças. Num patamar igual, só que a criança não recebe igual às outras. Sim. Pra ela chega de forma diferente Chega o de tratamento. forma... Isso. Por exemplo, a criança não vai interagir lá. Então tá bom, as outras estão interagindo. Ela vai lá e senta num canto. Aí ela fica por 1 hora sentada naquele canto. Porque ela não entende a situação, né? Ela não entende que ela tem que ir lá, que ela tem que brincar, que Tem que aquilo interagir. faz bem pra ela, você entendeu? Entendi, sim. E na escola também, assim, acontece muito isso. Criança geralmente que tem autismo, ele fica um pouco mais recluso. Ele tem uma cuidadora que a Secretaria de Educação é obrigada a colocar para todas as crianças que é autista laudado. Tem que ter. Tem que ter. E hoje tem laudo para isso, então. A criança que tem o autismo e tiver o laudo, tem que ter esse suporte. A mãe, ela tem que procurar a Secretaria de Educação e buscar esse suporte, porque é lei. Isso está na lei. E assim, que nem levantaram uma hipótese para mim, porque o Arthur vai para pré-escola ano que vem. E o Arthur ir para uma escola municipal, especial. Uhum. Só que antes dele ir para essa escola especial, ele precisa ir para uma escola municipal normal. Sim. Porque eu sei que ele tem direito de ir para essa escola. Sim. Se por um acaso ele for e não se adaptar, aí sim. Aí é diferente. Mas ele tem o direito de ir experimentar, pelo menos no mínimo 6 meses, uma escola. Porque, querendo ou não, é uma inclusão social. E faz parte, né? E faz parte, pra ele poder se interagir. Porque não adianta, a vida inteira vai ter que tirar ele da sociedade para evitar. Para evitar vai levar para uma escola especial. Mas aí a gente não pode ir num cinema, a gente não pode ir num parque, a gente não pode ir num... Querendo ou não, a criança ela vai se afastando da realidade. Não, isso aí, ele vai se afastando da sociedade. Não pode. Não pode, né? Que nem a moça falou pra mim que não consegue sair com o filho dela na rua. Eu falei, você não pode fazer isso. E eu, por mais que o Arthur às vezes não chore, quer só colo, ou quer ficar só deitado no chão, eu levo ele em festa, levo ele assim, aonde eu vou. Ele tá junto. Ele tá junto comigo. Porque senão você acaba privando a criança também de tudo. E aí onde que entra a situação que a gente tava falando. Que a criança fica só no celular, ou então fica só na frente da televisão. Não posso deixar ele, por exemplo, eu não vou, por exemplo, tá tendo uma atividade no shopping, um exemplo. Eu não vou lá com o Arthur numa atividade que tá cheia de gente, porque ele pode gritar, ele pode chorar, ele pode não querer ficar lá, e vou ficar com ele o dia inteiro trancado dentro de casa no domingo. Só que isso pode acontecer com qualquer outra criança também, né? Então, assim, eu acho que muito também vai do pai e da mãe, que eu falei. A gente tem que se impor como mãe e pai atípico. Sim. Eu acho assim, que o que a gente precisa se impor cada vez mais é que os autistas, as crianças que têm TDAH e qualquer tipo de condição ou mesmo deficiência tem que estar incluído na sociedade, sim. E a gente são os representantes deles, porque se a gente não se impor, quem que vai se impor? Entendi. Então dá um conselho aí pro pessoal que vai ver uma mãe nova aí que nunca passou por isso, que às vezes não sabe como enxergar essa situação, ou então mesmo avós que estão passando por isso agora. O que a senhora pode falar para ajudar essas pessoas de alguma forma que seja? Eu acho que a gente não pode ter medo de falar, de querer, sabe, de exigir nossos direitos, que são direito deles. E aí, assim, não excluir ele da sociedade e cada vez mais a gente impor a presença deles na sociedade. Porque, querendo ou não, a gente não é só simplesmente, cuido do meu filho que é autista, o meu neto, ou meu sobrinho, e faço o que tem de fazer. Não é assim. A gente tem que mostrar que do mesmo jeito que a gente tem o direito de ir e vir, eles também têm. Então, peço a vocês, vamos abraçar a causa, vamos lutar por tratamento, vamos lutar por mais condições, porque, assim, infelizmente, é muito grande o número de autistas. E tem aumentado. Porque, assim, hoje em dia, como eu falei pra você, Vitor, o diagnóstico tá bem mais fácil. Então, pode sim se chegar uma época na vida de ter meio a meio, meia população autista ou com alguma condição na vida do que
e meio que a gente acha que é normal, né? Porque na minha opinião, eu acho que os anormais são a gente, né? Eles estão bem, né? Eles estão bem, porque eles têm uma coisa que o ser humano comum não tem, que é a sinceridade, né? E a simplicidade também, né? Não exigem nada demais de ninguém, né? Que só exige o básico, né? Atenção, cuidado. E se a senhora pudesse fazer um apelo, então, ao poder público, no caso, o que a senhora solicitaria? Tipo, o que a senhora acha que realmente precisa para o pai e para a mãe que está passando por isso desde cedo, para conseguir ajudar no diagnóstico e que essa criança seja incluída socialmente, né, Eu acho, no meio? assim, que o poder público precisava urgentemente, não só ter uma escola que acolhesse essas crianças, porque aqui em Botucatu tem uma, que é o Nair Pérez, mas é muito pouca vaga. Mas sim tratamento para essas crianças no posto de saúde. Não tem cada bairro da cidade não tem seu posto de saúde? Cada bairro da cidade deveria ter uma sala com uma fonoaudióloga por semana que fosse, uma terapeuta por semana que fosse. Isso exigindo o mínimo ainda, né? O mínimo. Para dar esse suporte para a criança a partir de, ela é diagnosticada com 1 ano, a partir de 1 ano, vamos começar o tratamento. Que ajuda bastante. Porque eu acho assim, tem muitos problemas hoje dentro da escola. Por quê? Porque as crianças já vêm não sendo tratadas antes de entrar para a escola. Aí chega na escola, não se adapta, tem crise todo dia. Aí acontece que nem você vê na televisão essa semana passada. Eu vi 2 vezes isso acontecer lá em São Paulo mesmo. 2, uma era professora e outra era agredindo uma criança autista, porque eles não têm... A tia da cozinha teve mais paciência e soube abordar a criança do que a professora que estudou para isso. Querendo ou não, tem um suporte pedagógico, você entendeu? Né? Então, assim, eu acho que deveria não só as crianças ter uma terapia regularmente, mas os profissionais da área de educação também deveriam ter. Não precisa fazer todo mês, mas fazer pelo menos 2 vezes por ano. Entendi. E qual que é o sonho da senhora que a senhora... Na verdade, são 2 perguntas. O sonho da senhora que a senhora tem para o futuro seu mesmo, da sua família, no caso, qual que é, o que a senhora almeja? E depois a senhora responde qual é o sonho que a senhora tem em relação ao Arthur. O que a senhora imagina para o futuro dele? Como que a senhora imagina ele quando tiver grande já? Para mim, assim, para minha família, primeiramente, que todo mundo esteja bem. Que é o que eu mais quero na vida, meus netos, minhas filhas, meus genros, meu marido, minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Pra mim, eu quero terminar meu estudo. Que a senhora vai concluir esse ano? Que eu vou concluir esse ano. E se tudo der certo, ano que vem, eu quero entrar, fazer uma faculdade, sabe, um curso mais aprofundado mesmo. Provavelmente vai ser na área de educação infantil mesmo, ou terapia ocupacional. O que Deus preparar e der certo eu vou fazer, porque eu não quero parar aqui, eu não quero só parar na informação, eu quero poder ter voz ativa, não só para exigir, mas também para ajudar. Por exemplo, se eu conseguir fazer uma faculdade, eu consigo ajudar mais crianças. Sim, com certeza. E pro Arthur, eu desejo não só para ele, mas para todos os meus netos, pro Deluca também, pro Davi, pro Heitor, mas pro Arthur e pro Deluca, que as coisas vai ser um pouco mais difícil para eles, que eles sejam homens de bem, em primeiro lugar, mas que eles estejam totalmente integrados na sociedade e tenham os mesmos direitos que os outros. É isso que eu desejo. Se acontecer isso com ele e eu tiver vida para me ver isso, vai estar ótimo para a senhora. Vai ser minha realização de vida. Que bom, que bom. Eu agradeço, senhora. Eu que agradeço você ter me convidado para esse café, para contar minha história. Sei que teve algumas coisas aí que talvez não pode mencionar. Tem coisas aí que eu acho assim, tem coisas que precisa ficar no passado e já está no passado, não tem para que trazer à tona, porque minha vida hoje, a minha realidade hoje é totalmente diferente. Mas eu agradeço o convite seu, da Júlia. Espero que vocês gostem, curta nosso canal e venha se inscrever no canal, venha contar sua história com o Vitor, que eu também vou estar seguindo e quero escutar a história de vocês também. Obrigado, Deus abençoe. A senhora me dá um abraço?
Obrigada, Vitor. Imagina. Sucesso. Obrigado, senhora. Deus abençoe, senhora.